em Lucas, Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 5, do versículo 17 ao versículo 26. Lucas, capítulo 5, do versículo 17 ao 26. Vocês acharam aí? Lucas, capítulo 5, versículo 17 ao 26. Diz assim o texto sagrado: certo dia, quando ele ensinava, Jesus, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-se e anda? Mas, preste atenção nesse mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levanta-se, pegue a sua maca e vá para casa. E imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor disseram: hoje vimos coisas extraordinárias. Vamos orar. Senhor Deus e Pai de todo o poder e de toda a glória, a Tua palavra, ela é maravilhosa, a Tua palavra, ela é inspiradora, ela nos ensina, ela nos fortalece. E eu sou grato a Ti, ó Deus, pela oportunidade e pelo privilégio que eu tenho de poder ministrar a Tua palavra. Peço, ó Deus, mais uma vez a Tua ajuda nesta noite, a Tua graça, a Tua iluminação. Peço que o Senhor me use, ó Deus, para imputar este assunto tão importante no coração dos meus irmãos, porque só o Senhor pode fazer isso. Eu me entrego nas Tuas mãos e peço, ó Deus, que a Tua igreja seja abençoada nesta noite, no nome de Jesus, amém, amém. Você pode sentar. Meus irmãos, eu gosto muito desse texto. Já preguei algumas vezes em cima dele, mas eu gosto dessa passagem das Escrituras, porque nela vemos o quanto Jesus quer salvar o pecador. Vemos como isso é prioritário em seu ministério terreno. No versículo 32, mais à frente, ali no próprio capítulo, diz: Jesus fala, eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Meus irmãos, já vamos completar aqui 4 anos, como passou rápido. Outro dia eu estava do outro lado ali, sem carpete, Bruninho arranhando ali no violão, a Simone no teclado, eu e o Júlio começando ali, e já vamos completar aqui 4 anos. E não podemos nos esquecer que Deus nos trouxe para cá, para que pecadores entrem por essas portas, se arrependam e sejam salvos. Nós não podemos esquecer disso. O Senhor
Jesus quer usar a vida dessa igreja, ou seja, a minha vida e a vida de vocês, para que pecadores cheguem ao arrependimento. Eu confesso que eu tenho muitos planos para essa igreja, tenho alguns sonhos, mas eu não sei se de fato são da vontade de Deus. Mas uma coisa é certa, eu sei que a vontade de Deus é que pessoas sejam salvas neste local. Isso eu tenho certeza absoluta. E nós não podemos perder essa noção, pois essa é uma das missões da igreja, chamar o pecador ao arrependimento. É uma das missões da igreja. Precisamos ter isso como meta, como alvo, como desafio para a nossa igreja. É muito bom nos reunirmos aqui aos domingos, para louvar a Deus. É bom isso, é gostoso, faz parte da dinâmica da igreja. É muito bom ouvir a voz do Senhor. Quantas vezes nós entramos por essas portas e saímos daqui renovados, renovar as nossas forças. É muito bom rever os irmãos. É muito bom ter comunhão uns com os outros, mas não podemos esquecer que aqui, nesta rua, na própria rua, existem pessoas que precisam de Jesus, que precisam se arrepender de seus pecados e serem salvas. E eu já tenho alguém em mente aqui. Tem uma pessoa, aqui o nosso vizinho, que de vez em quando coloca uma vela ali de 7 dias, será o que ele faz, E essa pessoa, eu tenho orado por ela e colocar nas mãos do Senhor. Eu não sei qual é a intenção, mas eu tenho que colocar essa pessoa nas mãos do Senhor para que Deus se revele a ela. E nesse episódio, a maneira pela qual esse homem foi salvo me chamou a atenção. O encontro dele com Jesus me chamou a atenção. E principalmente a maneira que Jesus age com ele. Na verdade, eu vivo com essa história, pois Jesus mostra claramente que a sua prioridade é salvar o pecador. Vamos analisar o texto, versículo 17 ao 19. Preste atenção nos versículos. Diz o seguinte: certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens, trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Versículo 19: não conseguiram fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Meus irmãos, a primeira coisa que mexeu comigo, a primeira coisa que chamou a minha atenção foi o esforço, o sacrifício que esses homens fizeram para colocar esse homem diante de Jesus. Isso me chamou a atenção. Só para vocês terem uma ideia do esforço que esses homens fizeram, do sacrifício que eles fizeram para colocar este homem de frente ao Senhor Jesus. Se eles partiram da Galiléia, nós não temos certeza, para Cafarnaum, eles caminharam 2,5 km. Não sei se você tem noção do que seja isso. Se foi de Jerusalém para Cafarnaum, 193 quilômetros, 6 dias. E se foi da Judéia para Cafarnaum, mais de 200 quilômetros. No mês passado, eu fui lá na igreja, lá em Parque Mambucaba, que é depois de Angra dos Reis, até Angra são 200 quilômetros, depois são mais 49 quilômetros. E eu fui com o Luiz Carlos, ele, rapaz, esse lugar é longe, hein? E de fato é muito longe. Então, se foi da Judéia para Cafarnaum, 200 quilômetros. Meus irmãos, naquela época não havia cadeiras de rodas. Esse homem estava numa maca. Imagine esse homem sendo carregado em uma maca, ou por outro meio de transporte. Imagine percorrer uma dessas distâncias que citei acima. Pense nisso, o sacrifício, o esforço. Não foi fácil. E eu fiquei
fiquei pensando, para esses homens trazerem esse homem, provavelmente em uma distância bem grande, em uma maca, para colocarem diante de Jesus, é porque de fato eles estavam crendo que Jesus ia curá-lo, porque senão não faz nenhum sentido todo esse esforço. Certamente eles fizeram todo esse esforço na certeza que Jesus iria curá-los. Observe o esforço que eles fizeram. Primeiro percorreram com esse homem em uma maca, em uma dessas distâncias que eu citei acima, ou 2,5 km, ou 193 km, ou 200 km. Depois tentaram entrar na casa e não conseguiram. Versículo 18 diz: vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Mas eles não conseguiram. Veja o versículo 19: não conseguiram fazer isso por causa da multidão. Subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Quando eles tentaram entrar pela frente da casa, não conseguiram. Mas eles não desistiram, então subiram ao terraço, observe o sacrifício, e o baixaram em sua maca através de uma abertura. Olha a dificuldade. E então conseguiram colocar o paralítico bem em frente do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, como nós temos a aprender com a atitude desses homens. Ou seja, precisamos nos esforçar, precisamos nos sacrificar para que coloquemos pessoas diante do Senhor Jesus. Aquele homem não tinha como se aproximar de Jesus, ele precisava de ajuda. Tem pessoas, espiritualmente falando, que são como esse homem no texto, ou seja, não conseguem vir a Jesus, são paralíticos espiritualmente falando, precisam de ajuda, precisam ser carregados, e nós precisamos nos esforçar, nos sacrificar para colocarmos essas pessoas em frente do Senhor Jesus. Não conseguiram fazer isso. Por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca. Olha o sacrifício, através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Sabe, meus irmãos, nós temos parentes que precisam ser colocados de frente do Senhor Jesus. Nós temos amigos, filhos, maridos, esposas, pais, pessoas que precisam estar diante do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos colocar essas pessoas diante do Senhor Jesus, pessoas que precisam de ajuda, assim como esse homem precisou para estar na frente do Senhor Jesus. E como nós, no nosso contexto, podemos colocar essas pessoas de frente do Senhor Jesus? Como? Trazendo a igreja, para que ela ouça a palavra de Deus e assim fique de frente do Senhor Jesus. Ir até a casa dela, de repente, para pregar a palavra de Deus, para que ela esteja de frente do Senhor Jesus. Mas para que isso aconteça, vai ter que haver sacrifício da nossa parte, vai ter que ter um esforço da nossa parte. Não tem jeito. Eles tiveram que sacrificar para colocar aquele homem que não iria conseguir se aproximar de Jesus, e eles conseguiram. Muitas vezes o nosso descanso precioso no sábado terá que ser sacrificado. Quem sabe aquele momento de lazer, quem sabe uma madrugada de oração. Senhor, coloca fulano, salva fulano, traz aquela pessoa para a igreja. Quem sabe gastar dinheiro para presentear uma pessoa com as escrituras. Eu não sei qual o sacrifício que teremos que fazer. Eu só sei que tem que ser feito, pois existem pessoas assim como aquele homem que precisam de ajuda para que possam estar de frente do Senhor Jesus. Essa mentalidade precisa ser imputada nas nossas mentes. Não podemos mais
olhar para pessoas que estão caminhando para o inferno, dia a dia, e não fazer nada. Jesus, ele veio chamar pecadores ao arrependimento, e ele faz isso hoje através da sua igreja. Meus irmãos, essa semana eu estava lendo uma passagem das Escrituras que mexeu comigo. Abra lá em Atos, no capítulo 17, do versículo 14 ao 16. Atos 17. Isso me chamou a atenção, mexeu comigo. Atos 17, 14 ao 16. Depois em casa leia todo o texto. Diz o seguinte: imediatamente, versículo 14, os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, tão logo fosse possível. Versículo 16, marquem na sua Bíblia. Enquanto esperava por eles em Atenas, olha só o que diz: Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Meus irmãos, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que aquela cidade estava cheia de ídolos. Paulo ficou profundamente indignado ao ver o pecado de idolatria que havia naquela cidade. Mas Paulo, ele não ficou curtindo, a sua profunda indignação, não. Veja o que diz o versículo 17. Por isso que, quando ele viu a idolatria, o pecado da cidade, por isso, olha só o que ele fazia: discutia na sinagoga com os judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Paulo não ficou na passividade, ele ficou indignado com a situação e agiu. Depois ele foi pegar no Areópago, diante dos filósofos. E depois que Paulo prega, veja o que diz o versículo 34. Veja só o que diz: alguns homens juntaram-se a ele e creram, ou seja, foram salvos. Entre eles estavam Dionísio, membro do Areópago, olha só, e também uma mulher chamada Damaris, e outros com eles. Paulo ficou indignado com o pecado de idolatria, não ficou na passividade, pregou o evangelho e pessoas foram salvas. Meus irmãos, nós precisamos nos indignar com o pecado, como Paulo se indignou, mas não apenas nos indignarmos com o pecado, mas agirmos contra ele. Esse é o papel da igreja. Como? Pregando o evangelho, como Paulo fez, para que o homem sem Cristo seja salvo. Paulo, ele não ficou insensível diante daquela situação. Paulo não se conformou, ele agiu. Meus irmãos, ontem eu fui a um casamento da minha prima e o padre fez uma cerimônia muito bonita, muito legal mesmo. No final, ele pegou alguns textos, fez uma distorção lá, mas no final ele usou um texto, conseguiu fazer uma exposição. Mas no geral, por trás daquela pregação, havia um certo tom de idolatria disfarçado. Quando chegamos na festa, a noiva, que era minha prima, teve hora que ela pegou o microfone e começou a falar algumas palavras até bonitas, porque ela estava falando da sua mãe falecida, então ela estava muito emocionada. Então ela falou muita coisa bonita, mas que na verdade não fazia nenhum sentido segundo as Escrituras. Na igreja também havia várias imagens, Lucas até me perguntou, e eu fiquei pensando, e lá estava eu diante daquelas pessoas e não fiz nada.
Mas alguém pode dizer, mas pastor, o que você poderia ter feito? Eu não sei. O que eu sei é que naquele local estavam pessoas condenadas, enganadas por conta dos ensinos errados que eles absorveram ao longo das suas vidas. E mais, isso que é o pior, condenadas ao inferno, e eu não fiz nada. Eu estava pensando nisso. Eu não sei o que eu poderia ter feito. Eu não sei se eu poderia pegar o microfone dela e pedir a oportunidade ao primo dela e falar sobre Jesus de alguma maneira. Eu não sei se eu ia acabar com o casamento dela. Eu não sei, eu fiquei pensando o que eu poderia fazer naquele momento. Mas a questão é que eu não fiz nada. Eu não sei se eu devo ligar para ela depois e explicar algumas coisas, pregar o Evangelho. Mas vocês estão me entendendo? Nós estamos vendo pessoas caminhando dia a dia para o inferno e não estamos fazendo nada. E estava cheio de gente lá e observando. A igreja em alguns momentos tem até se indignado, mas fica só nisso. Meus irmãos, lá no seu trabalho tem pessoas que estão caminhando para o inferno, sempre mexendo comigo e com você. E nós temos que fazer alguma coisa, não tem jeito. Lá na sua faculdade, na sua escola, pessoas que estão caminhando para o inferno. Tem vizinhos seus que estão caminhando para o inferno, e nós não estamos fazendo nada. Tem pessoas das nossas famílias, por incrível que pareça, caminhando para o inferno, e a gente passa todo dia por elas, bom dia, boa tarde, e não fazemos nada. Só uma coisa eu estava pensando, pode mudar esse estado de passividade que a igreja se encontra: oração. Nós temos que orar, para que o próprio Deus, Ele haja nas nossas vidas e nos dê autoridade, intrepidez. Só Deus pode fazer esse milagre. Abra comigo lá em Atos, no capítulo 4, do versículo 23 ao 31, para nós termos uma base bíblica. Meus irmãos, só oração, por isso que eu tenho chamado a igreja a orar. Atos capítulo 4, do versículo 23 ao 31. Quando Pedro e João, eles foram soltos da prisão, veja o que eles foram fazer. Olha só, Atos 4, 23 e diante. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, ou seja, começaram a orar a igreja, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo, está orando, por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se florescem as nações e os povos conspiram em vão, os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, é verdade, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Olha só que coisa tremenda. Essa é outra história. Versículo 29. Agora, Senhor, preste atenção, considera as ameaças deles e capacita, olha a oração, os teus servos para anunciarem a palavra corajosamente. É isso que nós precisamos. Versículo 30. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Versículo 31. Depois de orarem, tremeu o lugar que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, nós precisamos orar mais, precisamos identificar nossas orações,
para que Deus nos capacite a pregar a sua palavra corajosamente. Me faltou coragem ontem, me faltou intrepidez, me faltou isso. Eu tinha que dar um jeito lá e falar, chamar o padre, não sei, por amor a ele, porque aquele homem bom, bem intencionado, mas tudo que ele estava falando, no fundo ele precisa ter um encontro com Jesus. Em Efésios 6, 18 ao 20, Paulo também pede oração. Acompanhe aí. Você vê que a coisa, que há essa necessidade. Efésios 6, 18 ao 20. Paulo diz para a igreja em Éfeso. Efésios capítulo 6, 18 ao 20. Veja que o assunto é importante, nós precisamos orar. Ele diz: ore no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Esse é o clamor de Paulo. Aí ele diz: ore também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em corrente. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre a fazer. A igreja precisa de coragem, intrepidez, e nós precisamos orar. Meus irmãos, nós precisamos orar, orar e orar, para que tenhamos coragem, intrepidez, para que sejamos destemidos na pregação do Evangelho, e com isso os pecadores sejam salvos, pois isso é prioridade para o Senhor Jesus Cristo. Essa igreja tem que entender isso, que diante de tantas coisas que nós temos que fazer e vamos fazer, mas existe uma prioridade, que é alcançar pecadores. E para isso temos que nos sacrificar, para colocarmos pessoas em frente do Senhor Jesus, como aqueles homens se sacrificaram. Agora, coloque pessoas em frente do Senhor Jesus com a seguinte prioridade: salvá-los. Salvá-los. Se Jesus quiser abençoar outras áreas da vida do pecador, Ele faz. Jesus, Ele cura o câncer, AIDS, Ele faz o cego enxergar, Ele faz o mudo falar, o surdo ouvir, o paralítico andar, Ele faz da estéril mãe de filhos. Jesus opera milagres, isso é um fato inquestionável. Mas essa não é a prioridade do Senhor Jesus para o pecador. Sua prioridade é salvar os pecadores que Ele quiser salvar, pois Jesus não vai salvar todos os pecadores, mas aquele que Ele escolheu. Sua prioridade será essa, ou seja, salvá-los. Então, esses homens, voltando lá para o texto de Lucas capítulo 5, esses homens do texto se sacrificaram e conseguiram colocar esse paralítico de frente do Senhor Jesus. Volte lá para o texto. Mas eu quero chamar a atenção para algo. Eles conseguiram, se sacrificaram e conseguiram colocar aquele homem com muito custo de frente do Senhor Jesus Cristo. Agora, a prioridade deles era uma, e a do Senhor Jesus era outra. Eles queriam que esse homem fosse curado. Jesus queria apenas salvar. Essa é a questão. Mas pastor, Jesus curou o paralítico, sim, mas ele explica porque ele fez isso. A sua prioridade era apenas salvá-lo e não curá-lo. Vamos ver isso no texto, versículo 17 até o 20. Olha só o que Jesus fala, que o texto fala: certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens, trazendo um paralítico,
numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguiram fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço, o baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Versículo 20, preste atenção. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. E ponto final. Esse era o propósito de Jesus, apenas salvá-lo. Esse homem agora poderia voltar para casa, paralítico sim, mas salvo. E eu fico imaginando a decepção desses homens, pois depois de tanto sacrifício, eles ouvem Jesus dizer para aquele homem, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Meus irmãos, o que o mundo não entende, que muitos crentes também não entendem, é que a salvação das nossas almas do inferno é a maior bênção que um homem pode receber do Senhor Jesus Cristo. Por isso que Jesus, ele não queria curá-lo, pois aquele homem já tinha recebido a remissão dos seus pecados, e isso sim é o mais importante. Meus irmãos, se eu sair daqui hoje e for alcançado por uma bala perdida ou achada, como queiram, eu vou para o céu, pois eu fui salvo pela graça de Deus. Eu já recebi a maior bênção que um homem pode receber do Senhor Jesus, e o resto, na verdade, é lucro. Ah, pastor, então o Senhor está dizendo que não tem mais nenhuma missão aqui na terra? Claro que tenho, não estou falando isso, mas eu compreendo muito bem que tudo que eu receber depois, de Deus, agora depois da minha salvação, tudo depois é lucro, e menor comparado à salvação. Portanto, essa salvação é que precisa ser apresentada ao pecador, porque isso sim é prioridade. E como eu falei, Jesus ele não queria curar esse homem. Veja o que diz o versículo 21 em diante. Depois que Jesus perdoa os pecados daquele homem, ele é salvo. Veja o que diz os versículos diante. Versículo 21. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Versículo 22. Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Versículo 23. O que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-se e ande? Agora preste atenção no versículo 24. Mas, olha a condição: mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levanta-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ou seja, não estava nos planos do Senhor Jesus curar esse homem, mas para que ele soubesse que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, ele curou aquele homem, mas não era a sua prioridade. Versículo 25. E imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Meus irmãos, a igreja do Senhor Jesus tem duas grandes prioridades. Primeira prioridade: glorificar a Deus. Essa é a primeira prioridade. Vem antes de salvar o pecador. Por sinal, a cura que Jesus fez, o nome de Deus foi glorificado. Versículo 26 diz: todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Segunda prioridade é que a igreja pregue o Evangelho para os pecadores, para que eles sejam salvos. Isso sim deve ser a nossa prioridade aqui no meio. Diante de tantos planos e propósitos que nós temos, nós não podemos nos esquecer
dessa prioridade, que o Senhor Jesus quer salvar pecadores e que Ele quer usar a vida dessa igreja. O que eu peço a Deus é que Ele impute essa verdade pregada hoje no coração de vocês. Amém? É o que eu peço a Deus. Vamos ficar de pé.